Bem, pessoal, a ideia então agora é resolver alguns exemplos, né, para a gente ilustrar aquele resuminho teórico que eu fiz sobre cinemática, tudo bem? E as questões que eu vou fazer com vocês são as questões da própria lista de exercícios que eu disponibilizei aí na plataforma Moodle. Essa lista de exercícios tem 27, 29, sei lá, questões. Elas são questões de cinemática, né? Da UERJ e do Enem nos últimos 5 anos, de 2015 para cá. Baixei todas, imprimi não, né? Montei aí essa lista de exercícios virtual e sugiro muito fortemente que vocês façam. Vocês vão ver que algumas são mais difíceis, outras mais fáceis, tá? Mas de qualquer forma é um assunto que costuma cair bastante nesses dois vestibulares e dá perfeitamente para a gente acertar muita questão, porque tem muita coisa bem tranquila. A primeira questão que eu separei é a questão número 7. Eu vou colocar um print dela aí no vídeo. Aí você dá uma olhada e pausa para ler a questão, né? E deixa rolar, porque a gente vai ver agora a solução. O cara fala que tem um mosquito que é capaz de voar 3 km por dia. E aí ele quer saber qual é a velocidade média do mosquito em km por hora. Ora bolas, a velocidade média, eu já falei para vocês, a gente calcula fazendo a distância percorrida dividido pelo tempo, não é isso? Se o cara anda 3 km por dia, essa é a distância percorrida, ok? E em um dia, certo? Mas ele quer saber a resposta em quilômetros por hora. Repara que essa distância já está em quilômetro, então não tem muito mistério. Boto 3 aqui e vida que segue. Esse um dia seria conveniente passar para hora, né? Quantas horas tem um dia? 24, isso é fácil, né? Então é só você colocar aqui o intervalo de tempo de um dia passado para hora, certo? 24. E aí agora o que a gente tem que fazer é essa continha aqui. Eu sugiro simplificar em cima e embaixo por 3, tá? Se você simplificar em cima e embaixo por 3, você vai ter 1 sobre 8, certo? 1 oitavo. 1 oitavo, gente, é 0,125. Se eu não errei na conta, espero não ter errado. Porque é a metade de 0,25, né? Então é 0,125. O que? A gente não está dividindo uma distância que é em quilômetro por 24 horas, que é medida em hora. Então o resultado aqui sai quilômetros por hora, ok? Ficou meio garranchado aí, mas é isso aí. A próxima questão que eu tenho para mostrar a vocês é a questão número 26. Como sempre, eu vou colocar um print dela na tela, você lê, certo? Pausa aí o vídeo, dá uma lida, que a gente prossegue aí na solução da questão. A questão 26, ele fala que tem uma ave marinha, que eu desenhei mal e porcamente aqui, igual a minha cara, que ela resolve dar um mergulho de uma altura de 20 metros para buscar alimentos no mar, tá? E aí essa ave, ela parte do repouso, então ela está inicialmente descendo com velocidade nenhuma. Na hora que ela vê o peixe lá, é que ela resolve descer, então ela começa com velocidade zero. A velocidade inicial dela é zero. E ela cai de uma altura de 20 metros. Ela meio que funciona como uma pedra, sabe qual é? Ela para de voar, para de bater as asas, fecha as asinhas contra o corpo e desce igual uma flecha aqui caindo em queda livre, ao longo de 20 metros. E a gente sabe, né, que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta do cara é, com que velocidade essa ave atinge a água? Tá? Com que velocidade essa ave atinge a água? E aí, tem mil maneiras de fazer essa questão. Mas eu vou te mostrar talvez a mais simples, né? Que é utilizando uma daquelas equações que eu mostrei para você no resumo. A equação que eu vou usar, pessoal, é essa última aqui, tá? Vou até copiar ela aqui. Velocidade final da coisa que se move é igual à velocidade inicial da coisa que se move ao quadrado, é tudo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Bem, o que ele quer saber aqui é justamente a velocidade final, a velocidade com que a ave chega na água, tá? Essa, então, é a nossa incógnita. A velocidade inicial que a ave começa a se mover, ele disse na questão que é zero. Ela estava voando inicialmente horizontalmente, né? Ela não tinha uma velocidade inicial para baixo. Então essa velocidade inicial aqui é zero. Zero ao quadrado é zero, né, gente?
2 vezes a aceleração. Alguém pode estar se perguntando, tá, professor, mas qual é a aceleração? Bem, qualquer objeto que cai em queda livre na gravidade se move com a aceleração da gravidade. Então aqui é 2 vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, ok? E aí ele quer saber, não. E o ΔS? ΔS é o quanto ela desceu. Foi dito explicitamente na questão que vale 20 metros, tá? Bem, essa conta não é uma conta mais difícil do mundo, né, gente? 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 20 é a mesma coisa que 20 ao quadrado, né? E aí, repara bem, eu tenho que calcular agora a velocidade final ao quadrado. Então, esse quadrado passa para lá na forma de raiz, não é isso? Então, a gente tem aqui que a velocidade final é igual a raiz quadrada de 20 ao quadrado. Ou conta difícil. A raiz quadrada de qualquer número ao quadrado é o próprio número, né? Então, isso aqui vai dar 20, certo? Como se trata de velocidade, e aqui tudo está sendo medido em metros, segundo, essa velocidade sai em metros por segundo, ok? Sei lá qual é a letra aí da questão, acho que é a letra A, se não me engano. Tá? E agora, por último, eu queria fazer com vocês a questão número 10. Eu estou mexendo aqui no meu computador para visualizar. Enquanto isso, eu vou deixar uma foto na tela aí, se dá o pause, certo? Leia a questão número 10 e depois tira para a gente poder fazer a solução juntos. Então, tá aqui. Eu não copiei o gráfico igualzinho, tá na questão 10, porque, enfim, não vou conseguir fazer tão bem assim. Mas fiz um esboço aqui em linhas gerais, tá? Esse gráfico representa um objeto que se move. Esse gráfico é velocidade em função do tempo, ok? E aí eu coloquei alguns pontos principais. E ele pergunta qual é a função horária que representa o deslocamento do carro em função do tempo. Beleza. Que diabo de função horária é essa, né? Como é que eu faço isso? As respostas, então, são mega loucas, né? Cheio de troço ao quadrado, umas expressões. Bem, o que ele está querendo que a gente faça é essa função horária aqui. Para dizer que não é igualzinha a essa, o que ele fez? Ele está perguntando a função horária do deslocamento, certo? Se você pegar esse SI e passar para frente, você vai ficar, então, aqui com S menos SI, certo? E todo o resto, né? VI vezes T mais A sobre 2T ao quadrado. Posição final menos posição inicial, isso daqui é ΔS. Isso daqui é deslocamento. Então ele quer que você ache a expressão matemática para o deslocamento desse troço que se move aí. E a expressão matemática para o deslocamento, gente, é essa que eu acabei de mostrar. É esse cara aqui, ó. Repara que é a mesma coisa que aquela que eu já tinha feito no resumo, certo? A única modificação é que eu passei esse SI para frente. E posição final menos inicial é o próprio deslocamento. Então o que a gente tem que calcular é esse troço aqui, ok? Eu vou até passar isso aqui para a questão para a gente poder fazer juntos, né? Então ΔS é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, vamos lá, né? O que a gente tem que fazer nessa questão é descobrir o valor de... Isso aqui, gente, é uma coisa também que assusta os alunos, né? Se você olhar para as alternativas não tem número, né? Não é para a gente calcular 7, 3, 2. É para a gente achar uma função, certo? A resposta sai em função de t. Então o que a gente tem que fazer é descobrir qual é o valor da velocidade inicial e botar aqui, qual é o valor da aceleração e botar aqui, e ter essa mesma expressão com esses números substituídos, entendeu? Só que assim, chega a ser meio escandaloso, é fácil. A velocidade inicial está na cara, está aqui no gráfico. Se é o gráfico da velocidade, né? Se é o gráfico da velocidade, esse objeto começa a se mover com que valor de velocidade? Ele já parte com o valor de 5. Então, VI, nesse caso, vale 5 metros por segundo, né? Metros por segundo, tá? Falta agora, gente, calcular a aceleração, tá? E como é que eu calculo a aceleração de uma coisa que se move? Novamente, eu retorno para minha cola. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Vou colocar aqui no cantinho em verde, para não confundir. A aceleração média a gente calcula fazendo ΔV sobre ΔT, beleza?
E aí, novamente, é só olhar para o gráfico, tá? Repara só, a velocidade saiu de 5 para 10, portanto, esse ΔV aqui é quanto? De 5 para 10 variou 5, certo? ΔV é 5. E demorou quanto tempo para isso acontecer? No início, a velocidade era 5. 4 segundos depois é que passou a valer 10. Então, o ΔT nessa questão é 4, tá? Então, essa aceleração aqui é 5 quartos. Quanto é que vale 5 quartos, hein? A metade de 5 é 2,5. Aí tem que fazer a metade da metade. Então, é 1,25, não é isso? Então, a aceleração nesse caso, ela vale 1,25 metros por segundo ao quadrado. Ok? E aí é substituir aqui. Você vai ter que ΔS é igual a 5t, né? 5 vezes t, mais 1,25 dividido por 2 vezes t ao quadrado. Se você olhar, não tem isso para você marcar, tá? Mas é porque tem que fazer essa conta aqui, pô. Tem que pegar 1,25 e dividir por 2. Quanto é que dá 1,25 dividido por 2, hein? Vai dar 0,6 alguma coisa, né? 1,25 dividido por 2 é 0,625. Então, na verdade, concluindo, né, o ΔS é igual a 5 vezes t mais 0,625 vezes t ao quadrado. Tudo bem? Essa é a função horária, essa é a resposta que a gente deve marcar. No caso aí, se eu não me engano, é a letra B. Beleza? Eu separei essa questão porque essa questão é interessante. A gente pode utilizar tanto a função horária quanto o gráfico para descobrir quantos metros esse carro percorre em 4 segundos, tá? Como é que eu faço isso? O jeito mais fácil, já que a gente tem a função horária, é no lugar do tempo substituir 4. Aí você deve estar se perguntando, professor, que história é essa do 4 segundos? A questão não acabou? Acabou sim, é porque eu estou propondo uma coisa a mais nessa questão, tá? O que eu estou propondo? E se nós quiséssemos descobrir quantos metros esse carro se move, quantos metros esse carro anda em 4 segundos, né? A gente é só substituir no lugar do tempo 4, tá? E fazer essa conta. Isso vai dar um valor. Uma outra maneira de fazer essa conta é usando aquela propriedade do gráfico. Esse não é o gráfico velocidade em função do tempo? Se você calcular essa área aqui, ó, até 4 segundos, essa área vai ter que te dar também o valor da distância percorrida nos 4 primeiros segundos. Então, tanto faz calculando a área ou substituindo o instante tempo 4 aqui na expressão do deslocamento, tá? Uma coisa deve bater com a outra. Faça essa conta aí como exercício e vê se eles têm resultados coincidentes, ok?